E aí, podemos? Tem que ir devagar que a gente passa por um tratamento pesado. What can't you see? O povo chegando ainda. Ô, saudade de tocar uma bateriazinha. Ir Pronto, pra igreja, tocar. Bruno, pode arrochar. Bom, meu povo, pode arrochar, né? Então vamos arrochar, vamos arrochar. Hoje tivemos um pequeno problema técnico, né? No PC da Xuxa do rapaz. Fica com esses i3 aí dá ruim. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, né? Quero dizer que prazer novamente estar aqui, seguindo o nosso fechamento da Idade Média. Hoje a gente começa a ver alguns assuntos referentes à Idade Moderna. Então, das idades que nós temos na história, você pegar a pré-história e mais as 4 idades da história, as que mais caem no Enem é a moderna e a contemporânea, ok? Então, a partir de agora que a gente inicia a moderna, todo cuidado é pouco. Então, vamos manter mais atenção que a gente está chegando nos assuntos que tem um peso maior dentro do Enem, que mais cai. É a idade moderna e idade contemporânea. Ah, Bruno, então por que você dá idade média e idade antiga? Para vocês entenderem a moderna e a contemporânea. Não tem como eu chegar aqui e começar a falar de uma coisa sem vocês entenderem o contexto. Apesar de cair menos as outras duas idades, cai, mas as que caem mais, já fiquem ligados. É a moderna e a idade contemporânea. Beleza? Então, o assunto de hoje nós vamos conversar a respeito do mercantilismo, a respeito de muita política. Hoje a aula vai ser política, beleza? Muita política e economia. Então, você que gosta de debater política, falando de debater política, não politicagem, você que gosta de debater política, você vai gostar bastante da nossa aula de hoje, beleza? Fique à vontade para participar. Se falarem aí no chat, me avisem que eu não estou vendo o chat, beleza? Então, se falarem aí, vocês me avisem para que eu possa responder. Temos uma carrada de questão no final aí do nosso slide. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar na nossa aula de hoje é o mercantilismo. O que vai acontecer, pessoal? Prestem bem atenção, vocês vão ter que lembrar bastante da nossa aula passada, beleza? Para vocês entenderem o assunto de hoje. Então eu vou estar sempre lembrando da aula passada. Na aula passada a gente falou renascimento cultural, urbano, científico, científico nem tanto, mas descobriram que a Terra não é o centro do universo. Pronto. O científico foi isso. Mas o urbano e o comercial, eles foram muito importantes. Por quê? Porque enfraqueceram a nobreza feudal, né? O pessoal que tinha os feudos começaram a se enfraquecer, o feudo se enfraqueceu, e quem foi que começou a crescer naquele período? A burguesia. Só que os reis, para não perder o seu status, não perder os seus privilégios dentro da sociedade, o que foi que a nobreza começou a fazer? Começou a se unir com a burguesia, a ponto de controlar até o comércio. Então, controlar até a burguesia. É como se fosse reis e burgueses trabalhando juntos para deixar essa nação mais rica, uma nação mais rica. O que vai acontecer? O feudo vai parar de existir. E agora vai surgir os países. Né? Os feudos vão se fragmentar, vão deixar de existir, vão virar cidades. Essas cidades vão ficar juntas no mesmo território. E um rei vai assumir o controle de todo esse território. E quando você unifica um território, você tem uma nação, você tem um país. Então, o que é que vem depois dos feudos, Bruno? Vem os países. Beleza? Então, na linha da história é Império Romano, chegam os bárbaros, destrói o Império Romano, o que é que sobra? Os feudos. Quando os feudos acabam, surgem as monarquias europeias, que são os países que vão surgir dessa união dos reis, da nobreza, com a burguesia, ok? Então, o mercantilismo é uma das principais características dessas nações que vão surgir, dessas monarquias. Quando eu digo monarquia, eu estou falando a respeito do rei, ok? Monarquia é um estado, ou seja, um país que é governado por um rei. E as ideias econômicas desse rei a gente vai chamar de mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? Mercantilismo, pessoal, é simplesmente as práticas econômicas, ou seja, tudo que o rei vai querer fazer para tornar o seu país mais
rico, ok? Então, o professor de história perguntou, o Enem perguntou o que é mercantilismo. São todas as práticas, tudo que o rei fizer em relação à economia da sua nação é mercantilismo. É o conjunto de todas as práticas é mercantilismo. Entenderam isso? Mercantilismo é o conjunto de todas as práticas que envolve a economia de uma nação. Aqui eu coloco estados absolutistas, por quê? Porque o mercantilismo começa primeiramente nas nações absolutistas. E o que seria uma nação absolutista? Uma nação que tem um rei que manda em tudo. Reis absolutistas são reis que mandam em tudo, ok? São reis que mandam em tudo. Já está dizendo, ele é absoluto. Ele manda na economia, na ciência, na educação, na cultura. O cara quer se meter em tudo. Isso é um rei absolutista. Ele é, preste atenção, um rei absolutista. Ele é o poder executivo, ele é o poder legislativo, ele é o poder judiciário. Quando ele concentra todas as formas de poder na sua mão, então você vai ter aí um rei absolutista. E foi isso que sobrou da Europa feudal. Os feudos acabaram, os reis vão se amigar, digamos assim, com a burguesia, que viu que a burguesia agora estava com esse negócio de comércio, não tem mais para que ficar plantando, o negócio é comércio, é comprar e vender as coisas, então os reis vão se apropriar, vão começar a se amigar com a burguesia, e daí vai surgir as nações europeias, ok? Então, tudo que o rei fizer em relação à economia, a gente vai chamar de a gente vai chamar de mercantilismo. Tudo que o rei fizer para controlar a economia da sua nação, a gente chama de mercantilismo. Bem simples esse conceito. Quando é que vai acontecer? Entre o século XV e o século XVIII, ok? Porque depois aí vai vir o capitalismo, né? Século XVIII chega o meu querido capitalismo, beleza? Aí a gente não vai mais falar em mercantilismo. Aonde? Em vários países da Europa, principalmente Portugal. Portugal vai ser um dos primeiros, por quê? Porque Portugal vai ser o primeiro país da Europa a se unificar. Vai ser o primeiro país. Enquanto Portugal já tinha se transformado em um país, Portugal, a Espanha ainda não era Espanha, a França ainda não era França, a Inglaterra ainda não era Inglaterra, a Itália ainda estava se unificando. Então, Portugal foi o primeiro país a se unificar, ou seja, a se organizar. Somos uma nação. Enquanto os outros ainda estavam tendo guerras, como França e Inglaterra. A Guerra dos 100 anos, estavam se matando para ver o que era da França, o que era da Inglaterra, o que era da Bélgica. A Espanha também. Ainda teve que ter casamentos para a Espanha se firmar. Mas Portugal não. Depois que os mouros, que eram os muçulmanos, foram expulsos da Península Ibérica, o território do condado portuguesazense, eu acho que era assim, condado portuguesazense, foi doado à família de Aves, surge Portugal. Então, Portugal foi o primeiro país aí da Europa conhecida a se transformar em uma nação mesmo, ok? Então, tanto que vai ser o primeiro país a entrar nas grandes navegações, que é o tema também da nossa aula de hoje. O tema principal da aula de hoje é as grandes navegações, que é uma consequência do mercantilismo. Beleza? Então, era uma prática, o conjunto das práticas econômicas dos reis, ok? E vai acontecer em várias nações. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, entre outras, mas primeiramente Portugal. Tenha um olhar muito carinhoso para Portugal, pessoal. Por quê, Bruno? Que eu tenho que ter um olhar muito carinhoso para Portugal? Porque foi a nação que descobriu o Brasil, beleza? Descobriu entre aspas, mas não vamos debater se descobriu, se invadiu, isso aí não vale a teima, ok? Então vamos lá. Características básicas e fundamentais do mercantilismo. A intervenção do governo, do Estado, né? Estado sempre se refere ao governo, a intervenção do Estado na economia. Então, a característica principal do mercantilismo é o governo, é a política se metendo na economia. Simples e fácil. Se o político, se o governador, se o presidente, se, enfim, o rei, a rainha está se metendo na economia, nós temos aí uma prática mercantilista, ou seja, nós temos aí uma intervenção da política dentro da economia. Show?
Ó, prestem bem atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui resume. Esse gráfico que vocês vão ter que tatuar no coração de vocês. Vocês vão ter que tatuar isso aqui, pessoal. Esse gráfico aqui é espetacular. Ele resume praticamente tudo a respeito do mercantilismo. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui os estados absolutistas. Deixa eu mudar a cor desta bagaça. Nós temos aqui os estados absolutistas, né? Ou seja, as novas nações que surgiram aí na Europa, né? Portugal, Espanha, né? Então, qual era o objetivo do Estado absolutista? Sustentar a nobreza, ou seja, os ricos, a família real e toda aquela corte de babões que sempre tem, babão, né? Eles precisam ser sustentados pelos impostos. E como é que chega essa riqueza, esses impostos? Como é que o rei vai? Rapaz, eu preciso de muito dinheiro para bancar o meu castelo, as minhas festas, o meu luxo, o meu da família dos meus 10 mil nobres que vivem às minhas custas. Como é que eu vou fazer isso? Através do mercantilismo, ou seja, através do comércio. E aí, o que é que o comércio vai fazer? O que é que o mercantilismo vai fazer? Então, o mercantilismo, o que é que ele vai fazer para angariar recursos, para bancar a nobreza? Vamos lá. Aqui os meios, ó. Preste atenção. Os meios. Como é que o rei fazia para fortalecer a sua economia? Através de medidas protecionistas. Você fica, Bruno, o que são medidas protecionistas? Simples. É aumentar o imposto sobre o que é importado. Basicamente é isso. É aumentar o preço do que vem de fora para que você influencie a população a comprar o que é produzido dentro. Ok? Então, eu estou com essa caneta aqui para fazer o exemplo. Essa caneta aqui ela é produzida no Brasil e essa daqui ela é produzida na Inglaterra. E o governo brasileiro quer uma medida protecionista. Então, o que ela vai fazer? Ó, vamos baixar os impostos da nossa caneta brasileira para ela ficar mais barata do que a inglesa. E vamos aumentar os impostos para que os ingleses, se eles quiserem vender essa caneta no Brasil, eles vão pagar bem caro. Aí quando eu chego no supermercado, essa caneta é R$1 e essa daqui é 10. Tá entendendo? E você fica, a de 10 e a de 1, não, vou levar essa de 1 aqui, né? Que é mais barato. Então, por que que isso acontece? Porque os governos protegem as suas economias encarecendo o que vem de fora. Beleza? Então, no mercantilismo, esse era um dos meios de angariar riquezas. Era aumentar o preço do que vem de fora para que a população preferisse o que é de dentro, o que é produzido internamente. Entenderam isso? Então, medidas protecionistas é isso. É você encarecer aquilo que vem de fora. Beleza? Outro meio aí, o colonialismo. O Brasil foi vítima disso, né? O colonialismo é o quê? Atrás de terras. Atrás de terras, basicamente, para buscar metais preciosos, né? A mão de obra, como fizeram com a escravidão. Você vai atrás de quê? De mercado consumidor, enfim. Colonialismo é isso, é você pegar aquela terra, colonizar e explorar ela. Né? Matéria-prima, conseguir matéria-prima para produzir as coisas. Então, o colonialismo é isso, é buscar explorar novas terras, beleza? O Brasil vai ser colônia de Portugal, porque Portugal tinha uma política mercantilista, que era o quê? Atrás de novas terras para explorar. Uma dessas terras foi o Brasil e aqui estamos nós, ok? Pirataria também era uma das coisas bastante usadas aí pelas políticas mercantilistas. E aqui vem uma questão muito interessante, pessoal. Lá no Enem pode ter pirata, mas também pode ter isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Pode estar assim, ó. Lá no Enem pode estar corsários. Aí você fica, Bruno, qual é a diferença de pirata para corsário? É bem simples. O pirata é aquele cara que rouba os navios de outros países por conta própria. Ele rouba clandestinamente, rouba porque o bicho é bandido mesmo. Já o corsário, ele é um pirata autorizado pela coroa para roubar os navios das outras nações. Então, se você pegar a Inglaterra, lá na Inglaterra tinha uma lei. Qualquer navio inglês pode roubar a mercadoria das outras nações. E aí os caras, você corsário.
né? Então, ou seja, o corsário é um pirata do governo. Ele tem autorização do governo para roubar, beleza? Então, lá no Enem pode ter pirata e pode ter corsário. Então, a diferença basicamente o corsário, ele é permitido, ele basicamente trabalha para o governo. Já o pirata não, ele trabalha por conta própria muitas vezes. Okay? Podia fazer serviço para o governo? Podia, né? Mas não era obrigatório. Já o corsário não, ele estava ali a mando da sua coroa para roubar, saquear riquezas de outros navios. Beleza? Outro meio também utilizado pelo mercantilismo era a balança comercial favorável. Isso aqui vocês escutam muito esse termo aqui, pessoal, em geografia, ok? Então, o Paulo Filho, não sei se já falou, mas em algum momento ele vai falar sobre isso aqui com vocês. Uma balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? Simples já meio de entender. É quando você arrecada mais do que você gasta. Então, se você tem todo mês vendendo seus produtos, aquela nação, ela lucra R$ 1.000. Claro que uma nação não vai lucrar só isso, né? Mas as despesas dessa nação não pode passar de R$ 1.000. Então, porque meu pai tem uma churrascaria, né? A churrascaria Sal da Terra, o melhor churrasco da cidade. Então, meu pai, ele lucra, um exemplo, R$ 10.000 por mês com aquela churrascaria. Mas se ele apura R$ 10.000, mas se ele todo mês, com as despesas da casa dele, for precisar gastar 11 a 12 mil reais, ele vai terminar todo mês no prejuízo. Ele não vai ter uma balança comercial favorável. Porque meu pai precisa vender mais do que ele compra. Então, balança comercial favorável é isso, é você vender mais, você está lucrando mais do que o que você gasta, beleza? Então, se meu pai, ele lucra, ele apura R$ 10.000 por mês, ele tem que gastar aí seus 5, 6 mil reais para ter um lucrozinho bom, ok? Para não terminar o mês no prejuízo, para ter uma balança comercial favorável, beleza? Isso aqui vocês vão estudar bem mais profundo, né, em geografia. Show? Entenderam aqui, pessoal, esses meios aqui? Protecionismo, colonialismo e pirataria, simples demais de entender. Outros objetivos aí, os objetivos do mercantilismo. Era o metalismo. Isso aqui, vixe Maria, cai demais no Enem. O metalismo. O metalismo. E o que era o metalismo, pessoal? Naquela época, a riqueza de uma nação, ela era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela tinha estocado. Então, se Portugal quisesse ser uma nação muito rica, ela tinha que ter mais metais preciosos, ouro e prata, estocado do que as outras nações. Então, Bruno, Walter levantou a mão. Pode falar aí. Bruno, em relação aos corsários, eles tinham outra vantagem, além daquela de uma certa forma, estar protegidos pela coroa. A principal vantagem deles era a proteção da coroa, porque eles não poderiam ser presos, né? Eles não poderiam ser presos. Assim, eles poderiam ser presos por outra nação, eles iam ser presos como pirata, mas aí, digamos, a Inglaterra que tinha mais corsários, a Inglaterra soube que um navio corsário dela foi preso pela Espanha. A Inglaterra com certeza ia lá mandar soltar. Ó, esse barco é um barco oficial meu, ele tem a bandeira, ele não tem a bandeira dos piratinhas, aquelas bandeiras que a gente vê com as caveirinhas, dos ossos, não, ele tem a bandeira da coroa inglesa, então ele é um barco protegido. Então, a principal vantagem é a proteção estatal, a proteção do governo. Ok, Walter? Ok. Beleza? Show. Ó, então, o que é que acontece? O metalismo, pessoal, é essa cultura em que aquelas nações tinham para buscar de tudo que é maneira metais preciosos. Eles querem ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata. Olha, vamos atrás de terras novas para buscar ouro e prata. Por que você já estou adiantando a história do Brasil? Por que você acha que o Brasil passou 30 anos abandonados depois do descobrimento? Porque quando eles chegaram aqui, não encontraram nem ouro, nem prata. Não encontraram metais preciosos. Então, a mentalidade mercantilista, ela era uma mentalidade metalista, ou seja, buscava metais preciosos, porque a riqueza da nação era medida pela quantidade de metais preciosos que ela tinha. Bruno, isso vai mudar com o tempo? Vai, isso vai mudar. Depois que o mercantilismo está se acabando,
O que é que vai medir a riqueza da nação? A quantidade de terras que ela vai ter. E aí depois vai se modernizar, chega o capitalismo. Então, o que é que vai determinar a riqueza dessas nações de acordo com o capitalismo? O trabalho, quanto mais serviços, mais rica é aquela nação. Mas isso aí é assunto para depois, ok? Mas nesse momento, o que mede se uma nação é rica ou pobre é a quantidade de metais preciosos que ela tem. Beleza? Então, os objetivos é isso. É encher o toba de ouro e de prata, porque quanto mais riqueza, o poder real vai ser mais forte. Ok? Tudo isso com o apoio de quem? Com o apoio da burguesia, né? Como eu falei, o rei e a burguesia vão estar agora bem ligadinhos entre si. Vai ter um namorinho entre eles aí, porque o rei vai ver na burguesia uma maneira de aumentar essa sua influência, de encontrar terras. O rei não entrava num barco e saía pelo oceano, pessoal, que nunca foi navegado, para encontrar terras. Quem ia eram os burgueses. Contratava lá uma de navegante, de vagabundo, de vândalo, que ficava nos bares bebendo. Ei, meu amigo, você quer arriscar sua vida aí, mas se você ganhar, você vai encher o bolso de dinheiro, aí eu vou lhe pagar tanto. E os caras iam. Então, a burguesia, que basicamente financiavam essas viagens para achar novas terras, achar ouro, porque assim o Estado pegava esses impostos e se enriquecia. Então, uma mão lavava a outra. O Estado deixava a burguesia encontrar novas formas de riqueza, porque assim o Estado pegava parte dessa riqueza através dos impostos. Um exemplo era o quinto, né? Todo o ouro que foi tirado aqui do Brasil, 20% é para quem? Ia para a coroa portuguesa. Beleza? Então a burguesia explorava e a coroa pegava 20% de toda a riqueza aqui do Brasil. Isso falando em relação ao ouro. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, vocês podem abarcar. Vamos lá. Ó, um dos pontos que a gente acabou de ver foi o colonialismo. Lembra, pessoal? Tá aqui, ó, o colonialismo. Foi o colonialismo. O que é que acontece? A personificação do colonialismo são as grandes navigations, em inglês. Eu também falo um pouco de inglês. Né? As grandes navigations, as grandes navegações, que também vai estar no livro de história de vocês, como a expansão marítima. Aí você fica, Bruno, por que eram grandes navegações? Tinham umas pequenas? Tinham. Porque antes elas eram pequenas. Eram pequenas por quê? Porque tudo se resumia ao mar Mediterrâneo. Né? Então você tem a Europa, você vai ter aqui a Europa, aqui a Itália, aqui a Grécia, enfim, você vai ter aqui o mar Mediterrâneo, aqui a África. As regiões que eram mais navegáveis no comércio desde a Idade Antiga era essa daqui, pessoal, era o mar Mediterrâneo, ok? Era o mar Mediterrâneo, era essa região aqui. Por que essas novas navegações são chamadas de grandes navegações? Porque elas vão sair de um mar pequeno, que é o mar Mediterrâneo, e agora elas vão começar a explorar, chega Jesus, vão começar a explorar mares maiores, mares nunca antes navegados, como o nosso querido Oceano Atlântico, ok? Alguém sabe aí por que o Oceano Atlântico se chama Oceano Atlântico? Alguém que é bom de mitologia, alguém que é curiosidades, sabe por que o Oceano Atlântico é chamado de Oceano Atlântico? Quem souber, eu vou dar um prêmio, vou dar R$2 de Big Big. Ó, o Oceano Atlântico, pessoal, ele tem esse nome devido à mitologia grega, né? O Atlântico vem de Atlanta, né? De Atlas, que vem de Atlas, aquele Titã grego que foi condenado a sustentar a terra nas costas. E oceano é também o nome de um titã da mitologia grega, beleza? Então, em homenagem a eles, colocaram aí o nome deste mar de Oceano Atlântico, beleza? Então, vamos lá. O que foram as grandes navegações? Já dei um resuminho. Grandes porque para de navegar nos mares menores, né? Só aqui pertinho da Europa. Vão agora navegar por grandes oceanos.
definição aí das grandes navegações. Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração, porque era tudo desconhecido, ok? E conquistas de novos territórios. Estou marcando aqui as palavras-chave. De novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Naquela época, pessoal, o mundo era só Europa, África e Ásia. Viu? A América era desconhecida para a literatura, para a historiografia, então é por isso que a Europa é chamada de Velho Mundo, ok? Então vamos lá, quando foi que aconteceu? Aproximadamente entre os séculos XV e o século XVI. As causas. Agora aqui é a partezinha que o Enem gosta. Vou até grifar assim, é aqui que o Enem gosta de encaspetar. As causas, pessoal. O que que levou aí os homens a... Imagine só, você ter que entrar num mar, nunca antes navegado, num barco, podendo se perder, faltar comida, enfim, era um negócio muito louco. Mas o que que levou esses homens a se arriscarem tanto? Primeiro ponto aí, a busca de especiarias nas Índias. O que são especiarias, Bruno? São temperos, perfumes, ok? Basicamente temperos. As especiarias são os temperos. Claro que eles não traziam só temperos, viu, pessoal? Você fica, Bruno, como é que essa galera arriscava a vida num barco velho insalubre para trazer tempero? Porque naquela época tempero era altamente valorizado. Por quê? Para esconder o sabor e o cheiro das comidas podres. Naquela época era muito comum se alimentar com comida podre. Ok, pessoal? Então, como é que você disfarça? Você tem uma carne que está estragada, mas você não vai perder porque você não sabe quando é que você vai comer carne de novo. O que é que você faz? Você taca tempero para esconder o mau sabor e o mau cheiro. Então, as especiarias era algo muito valorizado na Europa porque ajudava muito na alimentação da população. Okay? Nem todo mundo tinha carne toda hora, nem todo mundo tinha uma comidinha quentinha, deliciosa e saudável a todo momento. Então, uma boa parte da população se valia das especiarias para poder se alimentar e comer o que tinha. Okay? Então, é por isso que as especiarias eram algo muito, muito caro. Aí você pega aí sal, coentro, noz moscada, enfim, tudo que serve para dar cheiro e sabor nas comidas, né? Tempero, cheiro verde, tudo eles traziam lá das Índias. Só que antes eles traziam aqui, ó, pelas cidades italianas, né? Vinham tudo aqui pela Ásia, pessoal. Só que depois da queda de Constantinopla, em 1453, houve um bloqueio árabe aqui. Os árabes não deixavam mais nada passar. Ou se passasse, pagando altos impostos. Então, as especiarias ficavam muito caras. Então, a Europa pensou, para trazer as especiarias pela Ásia, passando pela Itália, para ser distribuída para o resto da Europa, está muito caro. Chega aqui muito caro. Vamos ter que dar um jeito de chegar nas Índias sem pagar esses impostos aos muçulmanos. É aí que começa esse objetivo de chegar nas Índias através do mar, circulando na África, mesmo sem ele saber o tamanho da África, por onde é que ia, mas o objetivo era esse, vamos achar um lugar, ok? Então, buscar especiarias, buscar os metais preciosos, porque a gente vive, como eu falei, o metalismo, né? Pensamento metalista, tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, até grifei aqui, tudo antes vinha pela Itália, para a Itália ser distribuída pelo resto da Europa, ok? E queriam romper isso, porque se ia pagar menos impostos, né? E uma das justificativas aí religiosas era a expansão da fé cristã. Não, vamos explorar o mundo, vamos encontrar novas terras, que quando a gente chegar, a gente leva a cruz de Cristo, vamos catequizar os povos nativos dos locais. É tanto que em todo o barco iam padres. Todo barco iam padres e missionários. Ok, pessoal? Porque usavam a fé, a evangelização, espalhar o catolicismo como uma justificativa também para ir entrar no meio do mar e arriscar as suas vidas. Ó, aqui são outras causas aí Ixi, como ficou riscado aqui. Outras causas da expansão marítima, das grandes navegações. Vamos lá.
Eu me encabulei porque ficou tão riscado aqui. Se eu tinha riscado a outra. Ah, sumiu. Pronto, vamos lá. Fortalecimento das monarquias nacionais, ou seja, os países, as nações estavam surgindo, né? Isso aqui eu comentei no início da aula. Portugal surgiu, depois vai vir Espanha, Itália, Inglaterra, França. Essas nações se fortalecem, se consolidam, Bruno, consolidam, param de guerrear, agora elas vão ter tempo e dinheiro para buscar enriquecer. Depois que elas se formam, param de brigar entre si, agora elas vão poder buscar meios de aumentar os metais preciosos dos seus belos cofres. Beleza? Então, o fortalecimento das monarquias nacionais é uma das coisas que vai influenciar muito nas grandes navegações. Desenvolvimento da política mercantilista. Tudo isso aqui eu falei no início da nossa aula. O mercantilismo é uma consequência do surgimento das monarquias nacionais e isso vai gerar o que? As grandes navegations, ou a expansão marítima. O renascimento cultural. Bruno, o que é que tem a ver o renascimento cultural com as grandes navegações? Porque no renascimento cultural a educação vai se tornar mais ampla. E uma educação mais ampla, a galera vai estudar bússola, vai estudar novos métodos de navegação, barcos melhores. Então, o desenvolvimento tecnológico vai influenciar muito, vai ajudar muito na expansão marítima. Isso aqui, ó, surgimento de novos aparelhos para navegação, bússola, astrolábio, a caravela, o desenvolvimento da cartografia, você desenhar os mapas, né, para que os barcos pudessem se localizar, ok? Alívio das tensões sociais, ou seja, as brigas sociais, os problemas sociais, você pegar a peste negra, tudo aquilo ali vai sendo superado. Então, a vida do povo vai melhorando, vai diminuindo aqueles atritos que antes tinha entre plebeus e nobreza, tudo aquilo ali vai passando. Então, um povo mais sossegado, sem menos confusão, para resolver, é um povo que vai se importar agora com o bolso. Ok? Guerras para ocupar e prestigiar os nobres. Aqui são os motivos secundários, né? Os nobres agora não tem mais guerras para estar se importando, já cada um estão com suas terras. Isso aqui, ó, alívio de tensões sociais e guerras para ocupar e prestigiar nobres, tudo isso aqui vai acabar. Então, se um povo não tem confusão, vamos tomar, por exemplo, um casal. Se um casal não está brigado, meu povo, ele está fazendo planos para o futuro. Todo casal é assim. Quando estão brigados, você acha que um casal, quando está brigado, ele fica: ai, amor, o que nós vamos planejar para aumentar a nossa renda? Ai, vamos fazer um concurso, vamos investir. Não, se tiver brigado, não fala, mas se tiver no amor e na paz. Ai, amor, vamos investir nisso para aumentar a nossa renda, vamos viajar, vamos... Ai, é assim. Então, uma Europa mais sossegada, com menos tensões, com menos guerras, é uma Europa que vai cuidar mais do comércio. Beleza? Então, tudo isso, tudo que eu falei, são coisas que vai aumentar e influenciar nas grandes navegações, que agora todo mundo quer navegar, quer chegar na tão sonhada rota para as Índias, ok? Para parar e pagar imposto à Itália. Beleza? E aí nós temos o nosso primeiro paizinho, o primeiro país a se enveredar nos mares foi Portugal. Beleza? Portugal foi o primeiro país, né? Isso aqui não cai no Enem, isso aqui despenca. Por que foi o primeiro? Isso aqui a gente gosta demais de cobrar. Em prova cai bastante. Beleza? É o pioneirismo português. Eles foram os pioneiros, foram os primeiros. Beleza? Por que Portugal foi o primeiro? Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto eu já comentei. Porque ele foi o primeiro país a se formar, né? Enquanto os outros estavam brigando, Portugal já tinha se centralizado. Portugal já era uma nação. Portugal já tinha rei. Já tinha uma dinastia, a dinastia de Aves. Já estava mandando lá, né? Daqui, nossa querida Portugal. Nessa época ela era basicamente isso aqui. Ó. Essa parte aqui de baixo depois que vai ser anexada. Mas Portugal era mais essa parte aqui de cima, ok? Essa parte aqui de baixo, que a gente chama de Algarves, depois é que ela vai ser anexada. Então Portugal já era uma nação. Portugal já era uma nação, enquanto a Europa ainda estava se organizando. Tinha uma burguesia, ou seja, comerciantes muito atuantes, os caras queriam mesmo navegar, homens destemidos, que não tinham medo de entrar no mar para arriscar suas vidas, ok? Uma posição geográfica muito boa, se você olhar aqui para esse mapa, Portugal
é de testa para o mar, é igual a Tibau. Imagina só você nascer em Tibau, né? Eu acho que lá as crianças já aprendem a nadar, andar de jangada, canoa, assim, se querendo, aprende muito rápido, porque está na cultura daquele povo, a pescaria, a navegação. Ok, pessoal? Então, Portugal tinha na sua cultura já um domínio de navegações por causa da proximidade com o mar. Portugal é como se fosse uma grande praia, né? Tá de testa para o oceano. Então, já tinha um contato muito grande com o oceano e isso favoreceu aí no desenvolvimento das navegações. O rei aí, Dom Henrique, vai escrever, não, construir uma escola, ou seja, uma universidade só para formar navegantes, que era a famosa Escola de Sagres. Então, o governo, né, o Estado, a monarquia, apoiava em muito os navegantes nesse período, pessoal. E aí, vão criar até escolas para formar e desenvolver navegantes, que foi a famosa Escola de Sagres. Show? Vamos lá. Aí a gente chega nas primeiras cidades, aqui são nas primeiras viagens, aqui são os marcos históricos das grandes navegações. Em 1415, Portugal tem a sua primeira conquista marítima, que é o quê? Portugal conquista Celta, depois do Estreito de Gibraltar, já no continente africano, Portugal conquista a cidade de Celta, ok? Bruno, por que o Estreito de Gibraltar se chama Gibraltar? Estreito de Gibraltar, porque o primeiro cara a cruzar ele, né, foi um muçulmano que veio, né, depois vai se chamar de mouros, um muçulmano que veio aqui pelo norte da África e veio para a Península Ibérica, e ele se chamava Gibraltaric. Daí, de Gibraltaric, apareceu esse nome aí de Gibraltar, chamando esse estreito aí em homenagem a Gibraltaric, que foi o primeiro líder muçulmano a cruzar ele para espalhar a religião muçulmana pela Europa. Beleza? Então, o primeiro passo das grandes navegações, a conquista de Celta. Você fica, Bruno, Vala do passinho pequeno, é aí. Portugal aqui, os caras bem pertinho, Celta. Pois é, mas se põe naquela situação, tudo era novidade, tudo era desconhecido. Então, uma simples conquista a 6 léguas já era algo muito massa para eles. Beleza? Ó, depois nós vamos ter aí o Cabo da Boa Esperança, né? Em 1488, o Cabo das Tormentas vai ser ultrapassado e alcançado por Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias vai chegar lá, né? Era conhecido como Cabo das Tormentas, depois que ele cruza, vai se chamar de Cabo da Boa Esperança. É a pontinha da África, porque esse mapa não vai mostrar. Mas se você pegar o mapa aqui, a continuação da África, né? Cabo da Boa Esperança fica aqui, vizinho à África do Sul, embaixo ao país da África do Sul. Beleza? Aí finalmente vem, em 1492, o quê? O almirante Cristóvão Colombo, com a bandeira espanhola, ele era de Gênova, né? O almirante Cristóvão Colombo vai encontrar o continente americano. Bruno, por que o continente americano se chama América? Porque quando Cristóvão Colombo encontrou, ele não sabia que era um continente, pessoal. Observem aqui nesse mapa que na viagem dele, ó, ele encontrou só as ilhas do Caribe. Ele não sabia que tinha esse resto aqui todinho de continente. Então ele veio e voltou para a Europa, morreu sem saber que tinha encontrado um continente gigantesco. Só foi mostrado que era um continente depois que Américo Vespúcio, um geógrafo estudioso, Américo Vespúcio veio para cá, fez viagens por todo o continente e viu, ei, rapaz, não é uma ilha não, viu? É um continente gigantesco. Em homenagem a Américo Vespúcio, colocaram o nome desse continente de América. Beleza? Então, um dos principais marcos históricos aí é o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, que achou com a bandeira da Espanha, né? Mas poderia ter achado pela bandeira de Portugal. Vocês sabiam disso? Que antes de viajar, Cristóvão Colombo chegou para o rei de Portugal, chegou para a monarquia portuguesa e disse, eu quero chegar às Índias, só que eu não quero ir circulando na África, eu tenho um plano, porque a Terra é redonda. Então, se a Terra é redonda, e se eu sair daqui e der um balão para o leste, para o oeste, eu navegar em direção oeste, eu vou chegar lá no outro lado, onde está as Índias. Aí o rei de Portugal,
Ô, meu filho, a terra é quadrada, a terra é plana, é planinha, igual um tamanco. Você vai morrer, você é doido, você vai cair num abismo. Não, você é doido. Não. Vocês acreditam que rejeitaram o plano e a viagem de Cristóvão Colombo. Ele ficou triste, chegou lá para o rei da Espanha. Ei, eu tenho um plano de chegar às Índias, mas não é circulando na África. Eu preciso de dinheiro para contratar navegantes, encher os barcos e ir. Como é seu plano? É assim, ó. Tá aqui o plano dele, ó. Aqui é a concepção do mundo de Cristóvão Colombo. Ele acreditava que saindo aqui da Europa era só tirar direto que já chegava nas Índias. Só, pessoal, que ele não sabia que entre a Europa, se você sair para o oeste, até chegar na Ásia, você encontra o quê? A América. E aí o rei da Espanha concordou. A coroa espanhola disse: tá bom, a gente financia a sua viagem. Vai lá. Ai, sai morrer mesmo. Financiaram e aí o homem encontrou a América. Eu fico refletindo o seguinte: imagine só se Cristóvão Colombo tivesse achado a América em nome de Portugal. Né? Toda a América teria sido de Portugal. Já pararam para pensar nisso? Toda a América teria sido de Portugal e não de Portugal e Espanha com o Tratado de Tordesilhas. Beleza? Ó, outras viagens importantes que vai acontecer aí. Em 1498, finalmente, o almirante Vasco da Gama vai chegar nas Índias, né, circundando aqui a costa africana. Em 1500, né, em 1º de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Né, aí você fica, Bruno, eu ouvi dizer que ele chegou pelo Rio Grande do Norte. Bruno, existem várias teorias, pessoal. O que o Enem vai cobrar é a da Bahia, que ele chegou lá na Bahia Todos os Santos, enfim, né? Mas existem outros historiadores, existem até fontes de que andaram primeiro aqui de que Pedro Álvares Cabral, beleza? Tem até uma teoria que chegaram em janeiro de 1500, um almirante espanhol atracou na Barra do Ceará. Isso é praticamente comprovado mesmo, de que antes de Pedro Álvares Cabral, alguns meses antes, chegou um navegante espanhol na Barra do Ceará. E você fica, Bruno, então por que os livros e por que ele não relatou isso, que ele tinha descoberto o Brasil? Por causa do Tratado de Tordesilhas. Ele sabia que aquela terra ali estava antes do Tratado de Tordesilhas, então ele sabia que era de Portugal, por isso que ele não fundou nada. Ele chegou, deve ter se abastecido de frutas e vazou. Isso alguns meses antes de Pedro Álvares Cabral chegar. Mas isso é quase certeza que realmente aconteceu mesmo. Em janeiro de 1500, o navegante, alguma coisa Ivo, eu não estou lembrando o nome dele, chegou aqui no Brasil primeiro que Pedro Álvares Cabral, mas como ele era espanhol, ele respeitou o Tratado de Tordesilhas e logo vazou. Beleza? Fernando de Magalhães vai ser o primeiro louco a dar a volta ao mundo em 1519, vai passar uma fome medonha, porque vai se perder, não existia GPS, não existia mapa do mundo naquele período. Vai chegar momentos em que ele e os seus poucos navegadores que sobraram vão se alimentar de fezes de rato, porque nem os ratos tinham mais para comer, porque eles já tinham comido. Então, eles passaram um perrengue gigantesco. Tanto que ele morreu, né? Lá nas Filipinas ele vai morrer, mas a sua esquadra volta para a Europa, mas ele não vai resistir, por tanto sofrimento que vai passar. Beleza? Para organizar isso, vocês têm que entender que a Igreja Católica não tinha perdido o prestígio dela mesmo com a queda do feudalismo. A Igreja Católica continuava sendo muito importante, continuava tendo muitas relações políticas, ok? Como é que eu posso dizer? Interferindo muito nas políticas, nas relações entre as nações. E uma dessas interferências eram as bulas, eram os documentos em que ela dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Como Portugal foi o primeiro país a se enveredar nas grandes navegações e a Espanha foi o segundo, a Igreja Católica achou por bem dividir essas novas terras, ou seja, dividir o Novo Mundo, a América, entre elas duas. E aí vai criar um documento chamado de Bula Intercoiteira, né, em 1493, que dividia aqui 100 léguas a partir de Cabo Verde, né, de 100 léguas para... Deixa eu botar aqui é o tratado.
Para cá é de Portugal, passou da bula intercoeteira, as terras são da Espanha. E isso a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde, que ficava ao lado da África. Só que aí Portugal achou ruim, né? Está muito pequenininho, só 100 léguas. Não aceitou. Aí a Igreja Católica vai criar um novo documento, chamado de Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que aumenta de 100 léguas para 370 léguas a distância dessa linha imaginária. Então a linha vai vir bem para cá. Então, o que tem dessa linha para o leste é de Portugal, passou para o oeste, é da Espanha. Então, dividiram o novo mundo. Bruno, e as outras nações vão dizer o quê? Vão achar super errado. Por que só as duas têm esse direito? É tanto que Inglaterra, Holanda, França, principalmente a França, menina França deu trabalho aqui no Brasil, principalmente a França, vão viver tentando criar colônias na América, porque eles não vão aceitar o fato da Igreja Católica dividir a América somente para Portugal e Espanha. Se você pegar o exemplo do Brasil, a gente vai estudar isso mais profundo, né, em história do Brasil, mas a França invadiu o Rio de Janeiro para criar a França equinocial, França Antártica, perdão. Foi expulsa, foi para o Maranhão, foi expulsa, foi para a Guiana Francesa, e até hoje a Guiana Francesa é uma colônia francesa, né? Então, deram muito trabalho. O Canadá hoje tem uma parte do Canadá que fala inglês como língua oficial e uma outra parte que fala francês como língua oficial. Por quê? Porque até no Canadá os franceses também se enveredaram e disputaram com a Inglaterra partes daquelas terras, porque a Inglaterra também não respeitou, né? Tanto que os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Então, praticamente ninguém respeitava esse Tratado de Tordesilhas. Todo momento tinham navios de outras nações na costa brasileira roubando para o Brasil atrás de metais preciosos, porque era muito desrespeitado mesmo esse Tratado de Tordesilhas. Achavam injustiça, né? Só porque eles dois começaram primeiro, aí aquele tudinho deles, a América todinha deles, não, vamos lá, vamos pegar a terra também. Beleza? Ó, tá aqui Bruno, as gravuras. Oi, pode falar. afinal, que eu não entendi. Por que foi dividido só entre espanhol e a Espanha e Portugal? Por dois motivos principais. Porque eles foram os primeiros países, né, a se enveredar nas grandes navegações. Tipo, Portugal foi o primeiro país que começou. E quem achou a América foi a Espanha, né? Então, a Igreja Católica tinha uma ligação muito maior com Portugal e Espanha. É tanto que tanto o rei de Portugal quanto o rei da Espanha eram chamados de reis católicos. A França, pessoal, já não era tão ligada assim à Igreja Católica, tanto que lá o calvinismo que vai dominar, né, que é a religião protestante. A Inglaterra também não tinha mais quase nada de catolicismo. Por quê? Porque lá tinha tido o surgimento da Igreja Anglicana. O Papa foi expulso, a autoridade papal foi expulsa da Inglaterra, né? A Holanda do mesmo jeito, né? A Alemanha do mesmo jeito, foi onde surgiu a Reforma Protestante. Então, existiam nações que tinham menos contato com a Igreja Católica. Então, como Portugal e Espanha eram as queridinhas do Papa, aí ele dividiu a terra entre esses dois países, né? Então, os dois principais motivos, porque eles dois começaram primeiro a navegar e por causa dessa íntima relação com a Igreja Católica, que Portugal e Espanha tinham. Se você pegar os barcos de Portugal e Espanha daquele período, todos vão ter uma cruz nas suas velas, todos vão ter cruzes. Por quê? Porque ali eles representam a igreja também. Ok? Então, os motivos eram esses. Dividiu entre eles dois, porque eram os queridinhos, né? E porque também eles que iniciaram essas grandes navegações. Beleza? Entendeu? Entendi, obrigado. Valeu. Ó, aqui o Tratado de Tordesilhas. A bula intercoeteira vinha só até aqui. E Portugal ia ficar só com um pedacinho do Nordeste do Brasil. Mas como aumentou, então Portugal ficou com isso aqui, tudo aqui do Brasil, né? Tudo isso aqui vai ser de Portugal e o resto da Espanha. Você fica, Bruno, mas que injustiça. A Espanha continuou com muito mais terra, não foi não? Foi.
Mas observe que naquela época eles não sabiam que era tudo isso, viu, pessoal? Ninguém sabia que a América era tudo isso. Ninguém sabia. Então, o que eles conheciam eram essas partes litorâneas aqui, ó. Essas partes litorâneas tinham noção do que tinha, mas o sertão, o interior, ninguém sabia que era tudo isso aí. Beleza? Então, por isso que Portugal não vai reclamar. Porque eu acho que se Portugal soubesse que a América era esse tanto todinho, ia querer que essa linha viesse para cá. Para ficar um negócio mais meio a meio. Ok? Ó, as consequências das grandes navegações. Só tomar uma aguinha aqui. As questões vão ter que ficar para a próxima aula. Não tem nada não, porque hoje teve um problema técnico aí, mas vamos lá. Ó. As consequências das navegações. Prestem bastante atenção nisso aqui. Deslocamento do eixo econômico. Por que deslocamento do eixo econômico, Bruno? Porque antigamente, na Idade Média, na Idade Clássica, na Idade Antiga, perdão, o centro econômico do mundo era o mar Mediterrâneo. As principais rotas comerciais eram no mar Mediterrâneo. E ele foi substituído pelo nosso querido Oceano Atlântico. Ok? Pelo nosso Oceano Atlântico. Ampliação do comércio. Agora, o comércio não é mais só europeu, nem asiático. Né? O comércio agora, ele é mundial. É aqui que nós começamos a sentir a catinga da globalização. Por que, Bruno, você está dizendo isso? Porque agora, pessoal, o açúcar que é tirado no Brasil, produzido com mão de obra que vem da África, é levado para a Holanda, refinado, e da Holanda ele é espalhado por toda a Europa, e muito dessa carga é vendida também para a América do Norte. Ou seja, tudo agora está misturado. O comércio agora tem... É igual hoje em dia. Hoje em dia você compra o celular, as peças do celular, a tela vem da China, os botões vêm da Índia, a câmera vem dos Estados Unidos, tudo é misturado. Isso é globalização, né? Então, as relações comerciais hoje em dia não estão mais restritas a um único continente, um ou dois. No mundo todo, para você ter noção. Eu estava vendo um dado a respeito. Na construção de um avião, na construção de um Boeing, existem peças de 61 países. Na construção de um avião, existem peças de 61 países. E quando foi que começou essa cultura? Começou aqui, com as grandes navegações, e que tudo agora está relacionado, tudo é relacionado, pessoal, tudo está relacionado. O escravo africano trabalha na América, que manda as coisas para a Europa, que manda o vinho para cá, o vinho de Portugal vem para cá e leva tecido, e, sabe? Tudo agora está se relacionando. O mercado agora se ampliou, não está mais só restrito à Europa e Ásia. Beleza? Fortalecimento das monarquias europeias, claro, quanto mais comércio, quanto mais riquezas, quanto mais terras conquistadas, mais rico e forte os reis vão ficar. Isso aqui vai acontecer até chegar um tal de iluminismo. Esse fortalecimento aqui das monarquias europeias, esse fortalecimento dos reis, vai existir até surgir esse tal de iluminismo. Um movimento político, econômico e social que vai questionar a autoridade dos reis. Vamos ver daqui a algumas aulas, beleza? Desenvolvimento técnico e científico, né? Como o mercado agora é global, existe maior trocas de informação. Então, os barcos vão melhorar, a alimentação vai melhorar, trocas de informação sobre tecidos, sobre equipamentos, sobre o astrolábio, os métodos de navegação vão se aprimorar, o relógio, né, vai se aprimorar, enfim, tudo isso vai melhorar graças às grandes trocas de informação devido às grandes trocas de comércio, de mercadoria, que agora é em uma escala mundial. Então, se tem comércio em escala mundial, você tem trocas de conhecimento em escala mundial. Beleza?
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Show, né? Ó, vamos responder essa questão? Aí na próxima semana a gente responde as outras. Essa daqui é muito legal. Ok? Eu ainda vou botar a menina para dormir. Vamos lá, ó. Prestem bastante atenção no enunciado dessa questão. Prestem bastante atenção. Ó. Leia o texto. E aproximava-se o tempo da chegada das notícias de Portugal sobre a vinda de suas caravelas e esperava-se essa notícia com muito medo e apreensão. E por causa disso não haviam transações nem de um ducado. A feira alemã de Veneza não há muitos negócios. E isto porque os alemães não querem comprar pelos altos preços correntes e os mercadores venezianos não querem baixar os preços. E, na verdade, são as trocas tão poucas como se não poderiam prever. Diário do mercador veneziano. Então, essa informação aqui foi tirada de um mercador lá de Veneza. E aí vem a pergunta. O quadro descrito nesse texto pode ser relacionado a esse mercador veneziano está falando a respeito de quê? Que quando aproxima-se a chegada de Portugal sobre as suas caravelas, ou seja, sobre os seus barcos cheios de produtos, todo mundo ficava com medo e apreensão, a ponto de não ter mais nem transações. Transações é o quê? Compra e venda, nem de um ducado, ou seja, nem de uma moeda, nem de um real. Os caras não faziam comércio nenhum. Ok? Os alemães não querem comprar nada, os venezianos não querem baixar os preços em nada. Rapaz, que diabo é isso que Portugal faz que o povo fica apreensivo? É isso que esse mercador veneziano está falando. Ó. Quando aproximava a data dos barcos de Portugal chegar das Índias, todo mundo ficava parado, esperando esses barcos chegarem. Ok? E aí? O quadro descrito nesse texto pode ser relacionado a... 1 minuto sem me responder. E aí, meu povo? Questão de interpretação. Não precisa nem saber de história. Só interpretação. E aí? C, Samuel tá indo de C, Paulo Guilherme C. Maria C. Tô gostando. Levi C. Eita, que a galera é fera mesmo, viu? Eita. Vamos lá? Posso abarcar? Ó, olha a correta. É a C, pessoal. Importação pelos portugueses das especiarias das Índias Orientais. Todo mundo ficava com medo de apreensão, sim. Por quê? Ninguém vai gastar o que tem, não, pessoal. Tem que esperar Portugal chegar com esses produtos novos. É por isso que ninguém comprava, né? Os alemães não compravam aos altos preços. Quer comprar de Portugal, ok? E os venezianos não querem baixar os preços. Quer ver quais os preços que Portugal tem. Então, quando os navios de Portugal apontavam no horizonte, a galera já, olha, lá vem as muamba, lá vem os iPhone, lá vem o Xiaomi lá do Paraguai. Então, vamos guardar o dinheirinho aqui. Todo mundo ficava apreensivo, ok? Então, o que esse mercador veneziano estava falando é isso. Todo mundo aguardava com medo e apreensão a chegada dos navios cheinhos de especiarias que Portugal trazia lá das Índias. Beleza, pessoal? Ó, na próxima aula a gente vai responder as outras questões que tem. Eu acho que tem mais umas 8 a 10 questões aí para a gente responder. Então, a próxima aula vai ser resolução de questão. Se dá tempo, a gente faz reforma protestante. Beleza? Combinado com vocês aí? Então, próxima aula, questão. E, quando terminar as questões, a gente arrocha em reforma protestante. Beleza? E contra-reforma.
Valeu, um forte abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, só perguntar. Beleza, pessoal? Cheiro, um abraço, fiquem aí com Deus.